Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia, vocês me pediram tanto isso. Vocês me pediram tanto. Eu rezei, já pedindo perdão por eventuais pecados que eu vá cometer aqui e pedindo iluminação espiritual para conduzir esse tema que vocês já sabem qual é agora. Qual é? A caravana brasileira no funeral do Papa Francisco. Não foi uma comitiva, foi uma caravana. Eu estava olhando aquilo ali, não era uma comitiva fúnebre, era praticamente a caravana de Osasco no programa de Silvio Santos, no Topa Tudo por Dinheiro. Mesmo tamanho, mesmo clima, não é verdade? Só o evento mesmo que era um pouco diferente. Que o funeral do Papa não devia ser o clima do Topa Tudo por Dinheiro com o Silvio Santos. Mas fora isso, muito parecido, enfim. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. A gente vai falar disso daquele nosso jeito, tá? Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de eu opinar, e antes de você opinar também, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá, e que Deus nos ajude a todos. O fato do dia é a caravana brasileira no funeral do Papa Francisco. E, gente, o segundo funeral de Papa que o Lula vai. Vocês lembram que no do João Paulo II foi ele também que foi? E quem que foi? Você lembra? Porque, olha, nós estamos medindo pelas outras comitivas, né? Então, você vê lá, geralmente é só o mandatário, só o chefe de Estado, ou o chefe de Estado e a mulher. Que eu acho que nessa aqui a Janja tinha justificativa para ir, tá? Tinha aqui o presidente e a mulher dele. Mas anteriormente, no do João Paulo II, o Lula já tinha levado mais gente. Não era Liminha organizando a caravana que vem de Osasco, a caravana de Barueri pro Topa Tudo por Dinheiro. No caso de Fábio. Não era. Mas já tinha mais gente. Na tela, a foto da época, já começando no Recordar é Viver hoje. Vamos ver. Quem que tá aqui? Olha que interessante. O Lula convidou os ex-presidentes da República. Ele convidou o Fernando Henrique, convidou o Sarney, ele não convidou o Collor. Aí ele foi com a mulher dele, Dona Marisa, ao lado o vice, José Alencar, presidente do Congresso da época, Renan Calheiros, e o presidente do Supremo, Nelson Jobim. E tem um ali no meio que, olha, não consegui identificar. Esse outro não consegui identificar, mas enfim. E aí eu vi o vice-presidente, na época, foi. E o Alckmin, gente, eles mandam esse homem, quando é Irã, quando é Carapicuíba, é o Alckmin. Ele é o único católico do governo inteiro. E o Alckmin dessa vez não foi. Agora, o que foi de gente, Brasil? O que foi de gente? Olha, eu vou até economizar saliva e vou deixar o Felipe Moura Brasil explicar o que foi a caravana do Lula para o Vaticano. A equipe de Lula divulgou nessa sexta uma foto da comitiva brasileira no funeral do Papa Francisco. Da esquerda para a direita, na foto estão Lula, Janja, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do STF, Barroso, a diretora do Banco dos BRICS, ex-presidente Dilma Rousseff, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além do ministro Ricardo Lewandowski. Aconteceu algo bastante emblemático, ilustrativo. Eu nem consegui, no final do último bloco, terminar de ler a lista das pessoas que estão na comitiva do Lula para o funeral do Papa, porque é tanta gente que aproveitou ali para tirar uma casquinha, para sair na foto,
para poder fazer o marketing aqui no Brasil, de como é uma pessoa cristã que esteve presente num episódio tão marcante quanto o funeral do Papa Francisco, o Papa do Povo, né? É como a gente colocou na capa da Cruzoé. Olha só quanta gente. Então eu parei ali no ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem o senador Renan Calheiros, do MDB, deputado Odair Cunha, do PT, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, ao fundo, provavelmente, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o assessor da presidência, Celso Amorim, deputado federal, Padre João, do PT. Como foram muitos os convidados, não é possível ver todos na foto. 18 saíram do Brasil. Ficaram de fora da imagem a professora Gorete, do PDT, o deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB, o deputado Luiz Gastão, do PSD, o deputado Raimon e a senadora Soraya Tronic, do Podemos, e a senadora Leila Barros, do PDT. A gente separou também o vídeo da comitiva brasileira chegando a Roma. Pode soltar, produção. Bom, tá aí a trilha musical que eu acho que passa o espírito de oportunismo de tanta gente nessa comitiva. E aí tem a forma de registrar essa presença. Então você vai pegar a maioria dos chefes de Estado, vou falar, não olhei tantos assim, tá? Eu olhei o Trump com a Melania, eu olhei os reis da Espanha, que são católicos, eu olhei, enfim, olhei ali os europeus, o Macron, olhei alguns mandatários do continente africano. Não vi esse serviço de registro ali de imagens do velório, mas o nosso, gente, eu vou trazer aqui, porque teve o serviço oficial. O Duda Teixeira parece que foi atrás também, vamos dar uma olhada. Olha, eu até procurei nas redes sociais para ver se tinha algum outro chefe de governo fazendo essa foto, porque a foto é uma foto oficial, né? O Ricardo Stucker que faz a foto. O Lula foi o primeiro e até onde eu vi foi o único que fez essa foto em volta do caixão do Papa, né? Bom, e não é só a foto, tá? A foto da caravana com o caixão, Jesus amado, Deus me perdoe. A foto da caravana com o caixão é só um detalhe perto do imenso material audiovisual que foi produzido e custeado por nós nesta solene ocasião. Bom, o Lula deu uma entrevista falando do Papa. O Lula é católico mesmo, tá? Lula tem até um confessor que morreu recentemente, Dom Angélico. Lula é católico. E ele falou do Papa. Muito grande pelo comportamento como homem, como religioso do Papa Francisco. Então eu acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviço da humanidade. Quisera Deus que o próximo Papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade que tem o Papa Francisco. Então eu volto para o Brasil, sabe certo que nós cumprimos o nosso dever, como cristãos, como religiosos e como políticos, divino enterro de uma pessoa admirável como o Papa Francisco. Gente, e aí a primeira-dama deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, falando da polêmica lá do Instagram dela, que fecharam o Instagram. Primeiro era por causa de mensagens misóginas, lembra que ela fechou as redes por misoginia. Agora ela falou que
porque estavam xingando o Papa Francisco na tela. Eu ganhei um casaco, Mônica, quando a gente foi na Embaixada da Palestina aqui. As funcionárias da Embaixada me deram um casaco que foi bordado por mulheres da Palestina. É um bordado típico das mulheres artesãs da Palestina. E eu tenho usado aquele casaco em alguns momentos simbólicos. Eu usei ele na reunião do G7 em que eu me encontrei, em que eu e o presidente Lula nos encontramos com o Papa. Então, tem essa foto que eu tô com aquele casaco e eu não preciso falar nada quando eu visto aquele casaco, né? Porque ele traz toda essa mensagem contra a guerra, contra, né, o assassinato principalmente de mulheres e crianças, né? Contra o genocídio de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Então, ele falar no domingo de Páscoa, uma das últimas mensagens dele sobre isso, foi muito importante. Né? Eu acho que eu falei ontem, a gente precisa honrar esse legado do Papa Francisco, né? E continuar seguindo na luta por um mundo mais solidário. Acho que talvez essa mensagem dele, seja isso que a gente precisa levar para dentro dos nossos corações. Eu não sei se você sabe, Mônica, eu fechei meu Instagram. Eu tomei essa decisão de fechar quando o Papa estava internado, e eu postei uma imagem dele rezando, né, pedindo pela saúde dele. E quando as meninas falam para mim, não leia os comentários, mas eu leio. E quando eu vi comentários de gente desejando a morte do Papa Francisco, eu falei, não. Sabe, não dá, sabe, eu preciso... A minha saúde mental estava ficando abalada, e eu acho que era um desrespeito às pessoas que me seguem e que querem saber das coisas que eu falo, das coisas que eu faço, enfim. E era um desrespeito a elas, aquelas mensagens também. Então, eu fechei meu Instagram por isso, principalmente... Fechou para comentários, né? Fechei para novos seguidores, inclusive, não só para comentários. Sim, porque a gente precisava realmente, eu falo, a gente precisa fazer uma limpeza aqui, porque eu preciso de um ambiente saudável, não só para mim, mas para quem me segue, porque você entra lá para fazer um comentário, e aí tem milhares de comentários de ódio, sabe? É desgastante, é dizer, meu Deus, que mundo realmente é esse, né? E numa foto com o Papa desejar a morte do Papa, para mim foi demais. Foi assim, enquanto estão me xingando, sabe, ok, sei lá. Mas aí, quando deseja a morte, hoje eu estava lendo que tem um grupo no Instagram comemorando. No Instagram não, no Telegram, comemorando a morte do Papa. Isso, sabe, às vezes a gente chega a perder um pouco da fé mesmo na humanidade, mas não podemos. E uma imagem de Janja correu esta internet do início ao fim, que é essa daqui na tela. Ela sorrindo no funeral e todo mundo de cara fechada, porque é um funeral, não é o topa tudo por dinheiro, correto? Mas olha, recordar é viver. Vocês que julguem, ou como dizem as pessoas de linguinha bifurcada, quem somos nós para julgar? Aqui a foto do Recordar é Viver, de quando morreu João Paulo II em 2005, que o Lula também era presidente. Aqui a foto deles, de todos os ex-presidentes. Itamar Franco, que então era o embaixador na Itália. Lula, Fernando Henrique e Sarney. O Sarney dá para ver, mesmo por baixo do bigode, que tá rindo. Dá uma olhada aí. Tá todo mundo rindo no enterro do Papa. E aí como é que fica? Vocês vão aliviar para Janja? Vocês não vão aliviar para Janja? Eita decisão a tomar. Eu vou trazer aqui 2 participantes da comitiva que ninguém entendeu o que estava fazendo lá. A Gleide Andrade, secretária de Finanças do PT, e o Odair Cunha, que é um deputado de Minas Gerais. O que eles foram fazer lá? Se bem que levaram até a namorada do Barroso, mas a namorada do Barroso não fez isso que eles fizeram. Eles fizeram uma espécie de livezinha, gravaram reels durante a missa de Ezequias do Papa. A missa comendo solta e eles gravando e falando. Não é que eles gravaram a missa,
Não, eles se gravaram falando durante a missa de exéquias do Papa Francisco. Desculpem a minha irritação. Gente, vamos lá. Na tela, Gleide Andrade. Pessoal, nós acabamos aqui de acompanhar a última missa, né? Missa ezequial do Papa Francisco, a missa de corpo presente, uma missa muito bonita, com muita comoção. 200.000 pessoas aqui, muitos aplausos, muitos choros, pessoas muito comovidas. É um exemplo que fica para nós de bondade e de misericórdia. O Papa da Esperança, o Papa da Igreja em Saída, o Papa de uma nova igreja, de construção de pontes, sobretudo para os mais pobres, a Igreja Acolhedora. Essa é a igreja que Francisco sonhou e essa é a igreja que nós, católicos, leigos, temos a missão agora de ajudar a continuar nessa caminhada de construção. Eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras. A missa comendo solta ali, mas não foi só ela. Não foi só ela. A intimidade com o rito católico, a gente vê que esse povo é católico, né? Nossa, tava ali, olha, se dedicando com o maior respeito pela religião, orando. Olha aqui, deputado Odair Cunha, coisa bonita. Bom, pessoal, com isso encerramos aqui a nossa participação nesse momento importante aqui na Praça de São Pedro, nas últimas homenagens ao Papa Francisco, na sua missa das exéquias, a sua última encomendação, momento de oração, reflexão e de homenagem ao Papa dos pobres, ao Papa da paz. E como eu tenho dito, seu magistério vai continuar a iluminar o nosso caminho. Agora, Papa Francisco, ore a Deus por nós. Pois é, né, gente? Pois é. O que dizer dessa performance? O que dizer? Mas, eu quero trazer aqui para vocês um momento eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Aliás, a palavra para eu saber se você é da turma que assiste tudo ou se pula para olhar minha opinião direto. Sei de vários que fazem isso. Mas só quem assiste tudo tem os códigos. Tem a palavra que é para você comentar, que é para eu saber que você assiste tudo. Dilmãe, claro. Éramos felizes e não sabíamos. Dilma Rousseff, que tiraram a Dilma da China para ir nesse funeral, mas ela não nos decepciona jamais. Muita dor, porque o Papa sempre foi muito generoso comigo. Mas eu considero que, para além de mim, o Papa foi um dos maiores homens do século XX e XXI. Porque 20 foi onde ele se construiu como pessoa e 21 foi quando ele realizou uma coisa muito difícil, que ser uma liderança das melhores características do ser humano, como um exemplo para todo mundo, de uma generosidade com os pobres, um reconhecimento da importância deste mundo virar um mundo mais igual, com uma recusa da guerra e do preconceito contra imigrantes. E aquela imensa capacidade do Papa de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões, porque ele foi um Papa religioso, ou seja, um Papa que ligava uns com os outros. Então, é um lamento. Eu vim da China aqui porque minha
minha completa obrigação, meu completo desejo. Eu não podia deixar ele partir sem estar aqui. Eu não vou comentar isso. Não vou. Só vou comentar uma coisa. Eu sei muito bem, que vocês veem um vídeo desse, apesar de ser no funeral do Papa, vocês veem no mesmo clima do Firmino Cortada. Uma liderança das melhores características do ser humano, um exemplo para todo mundo. Gente, tem discurso da querida. Ai, tava com uma saudade. Gente, vou até me ajeitar na cadeira para assistir, porque entretenimento tá garantido. De uma generosidade com os pobres, um reconhecimento da importância deste mundo virar um mundo mais igual, com Engasgou, ajuda! Uma recusa da guerra e do preconceito contra imigrantes. Gente, como que essa mulher foi presidente do Brasil 2 vezes? Você me explica? Aquela imensa capacidade do Papa de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões. Falou tudo e não falou nada, né? Porque ele foi um Papa religioso. Mas tem Papa que não é religioso. Tem Papa ateu? Não sabia que tinha Papa ateu. Ou seja, um Papa que ligava uns com os outros. O Papa religioso é o Papa que liga as pessoas umas às outras. Profundo, hein? Agora, gente, recordar é viver. Éramos felizes e não sabíamos este momento icônico da história política brasileira. A criança e o cachorro. Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que o Dia da Criança é dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Bom, e vamos voltar ao funeral do Papa. Não sendo suficiente tudo que a gente já viu aqui de respeito, ainda tinha uma claque organizada que foi gritar sem anistia no funeral do Papa na tela. E aí foram atrás de Barroso com namorada para gritar sem anistia para ele que foi registrado. Tá aqui, ó. Aqui na tela, o tweet do Luiz Felipe Dávila, vamos dar uma olhada. O ministro Barroso decidiu levar a namorada no evento oficial, um passeio com o avião da FAB. Janja sorrindo em plena cerimônia, políticos posando para fotos, zero pudor em um momento de comoção. E aí eu me pergunto, onde estava Geraldo Alckmin? Gente, porque o Alckmin é o único católico do governo. O único católico. Os únicos são católicos, o Alckmin. E da outra vez ele levou o vice. Nessa levou o cachorro, o papagaio. Gente, o ônibus que saiu daqui, da minha paróquia, para Aparecida, para rezar pelo Papa, tinha menos gente do que a comitiva do Lula, que foi de FAB até o Vaticano. Vai ver que a minha paróquia é muito pequena, não se animaram aí, ficaram rezando por aqui mesmo. Mas enfim, onde estava Geraldo Alckmin? Aqui. O Papa Francisco nos levou a sua maneira de simplicidade de agir. Ele foi um Papa contemporâneo, né? Sintonizado com o momento do mundo, falando muito perto das pessoas. O Papa da humildade, aliás, o primeiro Papa Francisco, né? Um Papa de coração grande,
generoso. A perda é muito grande para nós, católicos, a perda do Sumo Pontífice, e é perda para a humanidade, porque o Papa Francisco sempre foi um líder ouvido, respeitado no mundo inteiro, e sempre levando a palavra do diálogo, inclusive do diálogo interreligioso. Ele não fazia nada com superioridade, mas ele estendia a mão, era o homem do diálogo, diálogo com as outras religiões, diálogo entre os povos, né? Derrubando fronteiras, mas promovendo a paz e o amor entre as pessoas. Vamos orar pelo nosso querido Sumo Pontífice, o Papa Francisco, e que esse legado, né, de ser fiel ao Evangelho, ao amor ao próximo, a atenção com os mais sofridos, né, a luta pela justiça social, a luta pela preservação do meio ambiente, da nossa casa maior, ela continue. E onde estava Dona Lu? Dona Lu estava com diversas autoridades numa missa que foi feita lá na Catedral de Brasília em homenagem ao Papa Francisco. Essa galera aí não estava. Vamos ver. Gente, essa igreja é a coisa mais linda do mundo. Precisa visitar. E aí, Dona Lu já esteve com o Papa, tá? Mas para um motivo religioso. Dá uma olhadinha aqui, olha. Isso aqui foi em 2016. O Papa Francisco era devoto de Nossa Senhora Aparecida e a Dona Lu foi até o Vaticano entregar a Rota da Luz, que leva até Aparecida, para que ele abençoasse. Lembrando que Dona Lu também esteve no Vaticano esse ano, mas não para o enterro do Papa, para o jubileu do ano de 2025. O que é jubileu? É só católico que sabe. Você não é católico, esquece de jubileu. Enfim, é isso! É isso! Quanta salve, rainha, esse povo está devendo. Calma, calma, calma. Não esquece de comentar de mãe, se você está vendo, está atento de mãe. Antes da gente opinar, vamos para as narrativas. A extrema-direita está usando até velório do Papa para atacar o governo Lula. Inclusive para atacar a nossa primeira-dama Janja, que estava lá, como várias outras primeiras-damas de todo mundo. O que eles se esquecem é do quanto que o bolsonarismo é ridículo. Essa gadaiada cafona esqueceu como é que foi o enterro da Rainha Elizabeth? Quem que o Bolsonaro levou para lá? Bolsonaro levou até o maquiador da mulher dele e o Silas Malafaia. E aí essa gente da extrema-direita vem dizer que a comitiva do Lula é que estava maior do que devia. Só tinha gente que tem cargo público. Nem o vice Geraldo Alckmin ele levou. Era uma comitiva como tinha de ser feita, o custo é o mesmo de só o Lula de FAB ou irem mais pessoas de FAB, e ele levou mais pessoas. Mas para a extrema-direita é tudo desculpinha. Quando a gente irrita a extrema-direita, a gente está no caminho certo. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Que saudades de Dona Michele Bolsonaro, quando a gente mais uma vez
passa vergonha com a esbanja, que é uma deslumbrada. Ela ali rindo no velório, acenando para as pessoas, uma vergonha internacional, não sabe se comportar, é um velório. Gente, que vergonha. E o Lula? O tamanho dessa comitiva, a gente já sabe que o PT é isso, né? O PT já perdeu completamente os limites, perdeu completamente a vergonha na cara, lotou esse avião da FAB, até namorada de Barroso enfiou na comitiva. Uma vergonha que a gente está passando diante do mundo e que a gente não estaria passando se o presidente fosse o Bolsonaro. Mas, vocês sabem, né? O Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro é muito sincero, isso é um problema monumental, e isso e aquilo. Pois é, ficaram de mimimi, agora temos aí, esbanja no Vaticano. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o tamanho da comitiva que vai ao funeral do Papa mostra a seriedade do país. Você não tem uma comitiva de tantas pessoas em outros países. É uma coisa de país pouco sério, né? Bem pouco sério. E acho que denota mais uma coisa. O Lula já entregou para Deus. Já agora está só descendo ladeira e pronto. E não está mais nem aí, não está mais ligando, chutou o balde. É isso que dá a impressão, de que chutou o balde e a gente está na esculhambação total. É uma esculhambação, não só o tamanho da comitiva. Olha, com todo respeito às pessoas que amam, eu também amo, mas levar até a namorada do presidente do Supremo, gente, complicado, muito complicado. A outra comitiva do Lula, quando morreu o Papa João Paulo II, no ano de 2005, ela foi uma comitiva já grande, porque geralmente vai ou só o chefe de Estado, ou o chefe de Estado com a sua mulher, ou a chefe de Estado com o seu marido. Então já era uma comitiva grande, mas era uma comitiva significativa, porque foram os três poderes, ele, o presidente do Congresso e o presidente do STF, que eram Renan Calheiros e Nelson Jobim, o vice dele, que era o José de Alencar, e ele chamou os ex-presidentes, Fernando Collor de Mello e José Sarney, e o Itamar Franco, que já morava lá em Roma, porque ele era o embaixador do Brasil na Itália. E foi junto com ele Dona Marisa Letícia. Os dois católicos, casados na igreja, enfim. Já era uma comitiva grande. Mas essa daqui, e aí me aparece, no meio da comitiva, uma coisa que eu não entendi, secretária de Finanças do PT. Aí eu tinha imaginado, por que levou essa secretária? Deve ser uma pessoa muito católica. Uma pessoa que respeita, sei lá. Ela e um deputado de Minas Gerais que foram, começam a me fazer videozinho para a rede social durante a missa de Ezequias, que é a missa fúnebre, a última missa de corpo presente do Papa. Gente, não é assim, já é. Se você é católico, você vai entender o que eu tô falando. Já seria um desrespeito absurdo em qualquer missa, de qualquer ocasião, alguém catar um celular e sair. Olha aí, estamos aqui na missa não sei o quê, papapá. Não tem isso. Não tem. Já seria um desrespeito absurdo em qualquer missa. Eles resolveram fazer isso apenas na missa de corpo presente do Papa no Vaticano. Assim, levou pessoas de FAB para protagonizarem um desrespeito absurdo que essas pessoas sequer perceberam. Porque, na verdade, não devem ter respeito nenhum pela religião católica e pelos católicos. Não precisa ser católico para entender que isso é um desrespeito. O que precisava? Vou pesquisar como é que isso funciona, como é que funciona a religião dessas pessoas, porque não é só um líder chefe de Estado, é um líder religioso. Vou ver como é que isso funciona, como é que eu me porto. Nem isso. E não estão nem aí. O Instagram do PT na Câmara postou o videozinho do deputado como se fosse um negócio legal. Um desrespeito absurdo. E por falar em papa religioso,
Só tem uma pessoa nesse país que não nos deixa na mão, que é Dilma Rousseff. A Dilma foi lá falar porque esse papa era um papa religioso, que os outros papas eram o quê? Ateu, papa secular. E ele era religioso porque ele liga as pessoas. E aí, nesse momento, que eu penso que a gente era feliz e não sabia, sabe? A gente achava que as falas da Dilma eram esculhambação. Não sabíamos o que o futuro nos reservava. E este futuro chegou. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem sabe qual que é a palavra para escrever aqui nos comentários para eu saber que vocês estão acompanhando tudo bonitinho e que não pulam. Qual que é a palavra? Só quem está acompanhando que vai conseguir colocar. Quem não está acompanhando não vai conseguir. Quero a palavra aqui. Quero também que vocês me sugiram outros temas. Esse tema aqui foi uma sugestão de vocês. Geralmente, quando é sugestão do público, que tem uma pessoa, 2 pessoas, eu coloco print. Mas esse foi muita gente mesmo. Nos meus grupos também de WhatsApp, muita gente me pedindo para eu falar. Então eu trouxe, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta às 5 horas da tarde. Grande beijo e até lá.